Ubifol, excelência em nutrição vegetal. Eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago atualizações da previsão do tempo para a região norte do Brasil. Ainda estamos em um período sob vigência do fenômeno Laninha, que é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, como mostram as áreas em tons de azul deste mapa, que representa a anomalia de temperatura da superfície do mar de 23 de outubro a 19 de novembro. A Laninha tem por característica intensificar os sistemas meteorológicos sobre a metade norte do Brasil, como já vem ocorrendo neste mês de novembro, e por isso sobre a região norte são esperadas chuvas acima da média em boa parte dos próximos 3 meses. A Laninha deve persistir pelo menos até o início de 2023, como mostra este gráfico, que representa a previsão probabilística para a ocorrência de fenômenos climáticos como Laninha e El Niño. As barras em azul indicam probabilidade de ocorrência de Laninha e elas continuam superiores às demais, pelo menos até o trimestre de janeiro, fevereiro, março. Depois disso, a probabilidade para neutralidade climática passa a ser superior, como indicam as barras em cinza. E tudo indica que teremos a transição da Laninha para a neutralidade climática entre o final do verão e o início do outono de 2023. Com isso, os efeitos da Laninha começam a diminuir e a maior parte do primeiro semestre de 2023 deve ser marcado por neutralidade climática. Vamos ver agora quais serão os impactos da Laninha na distribuição das chuvas sobre o norte do país. O mês de dezembro, que costuma ser um mês bastante chuvoso, como mostra o primeiro mapa, que representa a climatologia da precipitação, uma média de mais de 30 anos de dados, e a gente observa aqui que nestas áreas em tons de verde costuma chover muitos. Os volumes médios de precipitação normais para o mês de dezembro são bastante elevados. E para este ano, se espera um desvio positivo de precipitação para grande parte do norte do Brasil, especialmente áreas do Tocantins, sul do Pará, sul do Amazonas e algumas áreas aqui entre Acre e Rondônia. Acre e Rondônia apresentam uma irregularidade maior. Algumas áreas de Rondônia podem ter déficit de precipitação, um desvio negativo, mas isso não significa ausência de chuva, porque como a média para dezembro costuma ser muito alta, isso só significa que as chuvas serão mais espaçadas. Agora, o estado do Tocantins pode ter problemas com excesso de umidade, porque a média de dezembro já é bastante elevada e tem previsão para um desvio positivo de precipitação. Isso traz um risco indicativo para períodos de invernada, que podem trazer transtornos para as atividades no campo e podem também dificultar o desenvolvimento de algumas lavouras por falta de períodos de luminosidade. A gente observa que em janeiro o padrão não muda muito. Janeiro também costuma ser um mês muito chuvoso, principalmente aqui entre o Pará e o Amazonas, como mostram as áreas em verde, que representam maiores volumes médios de precipitação para este mês. E grande parte da região norte deve ter um desvio positivo de precipitação no mês de janeiro, apesar de a gente observar irregularidades, especialmente aqui no sul do Amazonas, Acre, mas grande parte da região deve ter um desvio positivo de precipitação. Então, mais uma vez, existe um risco para períodos de invernadas, períodos prolongados de tempo úmido, fechado, que podem impactar tanto as atividades de colheita, o início da colheita das culturas de verão, como também o desenvolvimento das lavouras que ainda estarão nesta fase. Em fevereiro, a gente observa que ainda chove muito em grande parte da região norte, no interior da região, e a gente observa que o desvio positivo da precipitação fica mais concentrado sobre o meio norte e oeste da região, enquanto Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e principalmente Tocantins podem ter uma diminuição das chuvas, uma redução e desvio negativo da precipitação. Especialmente no Tocantins, a gente observa um sinal de desvio mais acentuado negativo de precipitação. As chuvas devem, com a diminuição, com a desintensificação do fenômeno Laninha, a gente começa a observar que os efeitos desse fenômeno começam a se desconfigurar. E a umidade da Amazônia tende a se espalhar um pouco mais e deve chegar até as áreas mais ao sul do Brasil. Com isso, a gente deve ter uma redução das chuvas, principalmente aqui entre a área central e nordeste, e isso engloba também partes do Mato Piba, que inclui o estado do Tocantins. Agora, quanto às temperaturas, com as chuvas mais expressivas previstas para os próximos meses, não são esperados extremos de temperatura máxima. A gente observa temperaturas mínimas amenas no primeiro mapa e temperaturas máximas para o mês de dezembro bastante elevadas, como é comum para a região norte e também para a época do ano, mas não com extremos. As temperaturas mais altas são esperadas para o norte do Pará, umas áreas do Tocantins, mas grande parte da região com temperaturas mais medianas. Agora, para o mês de janeiro, a situação, a gente observa que grande parte dos estados, até mesmo aqui o Tocantins, com temperaturas também mais próximas de 30 graus, ligeiramente acima dos 30 graus. Não tem previsão para extremos de temperatura máxima, como é o caso aqui da faixa norte e do nordeste,
e áreas do centro-sul da América do Sul, principalmente aqui Argentina, oeste do Rio Grande do Sul, Paraguai, que vão ter condições de tempo mais seco por conta da atuação da Laninha. Essas regiões devem ter extremos de temperatura máxima. Agora o norte do Brasil com tempo mais úmido e até mesmo com risco de períodos de invernada, períodos prolongados chuvosos, a temperatura ficará mais amena para a época do ano. E o mês de fevereiro também segue com a mesma expectativa. Grande parte da região, principalmente meio oeste, norte da região norte, com chuvas acima da média, a gente observa temperaturas um pouco mais próximas da normalidade e até poderemos ter desvios negativos da temperatura ao longo desses próximos períodos por causa das chuvas acima da média. Esses são os destaques da previsão do tempo para o norte do Brasil. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Qualquer dúvida ou se precisarem de mais informações, é só entrar em contato com o nosso time do Agroclima Pro. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.